Não, outra vez. É a segunda vez. Já vai começar. Vem comigo. Bernardo, sério. Eu também parar de confiar. Isso. Ele é aqui, filha. Som. São dois, são teste de som. Põe o dedo aí, então. É que diz E dá melhor, né?
Quem está aí fora não pode tomar café depois das 10. Quem está feliz de estar na casa de Deus mais uma vez, mais uma semana. Quem está chocado com essas crianças aqui correndo que nem doidas? Ninguém. Estamos felizes porque estamos na casa de Deus, amém? Levanta suas mãos para o céu agora. Esquece, meus irmãos, esquece daquilo que entra depois. Esquece daquilo que você tem que fazer antes. Das pessoas que não puderam estar aqui, esquece, meu irmão. Agora a conexão é entre você e Jesus Cristo. O Espírito Santo está dentro de você, tentando te guiar, tentando te controlar, tentando te ajudar o tempo todo. Vamos dar voz para Ele, vamos dar vazão para Ele, Senhor. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, pela Tua presença dentro de nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos guiado, o Senhor tem nos ajudado todos os dias. Que o Senhor nos trouxe até aqui, Senhor, com alegria, com saúde, com tranquilidade, para poder fechar os nossos olhos, te adorar, dizer que o Senhor é bom. Dizer que mais uma vez, essa manhã, Suas misericórdias se renovaram na nossa vida, Senhor. Nós te adoramos, honramos o Teu nome. Agora eu peço para você, meus irmãos, que você abra os seus olhos, olha para a pessoa que está ao teu lado e fala assim para ela: por mais que eu não ache, Jesus te acha lindão. Perdido na escuridão, buscando por proteção.
glória nesse monte, sozinho estava e sem noção. Agora sou cidadão do céu, ele estava e descuraste, teu amor é o meu destino, em um futuro, e agora vem, porque tu me chamaste, e eu vou te Aleluia. Bom dia, irmãos. Podem acabar os seus assentos. Deus vos abençoe grandemente em nome de Jesus. Rafa, vem dar aqui os avisos, por favor. Tome nota, tome atenção. Os avisos, por favor. Obrigada. Bom dia, igreja. Bom dia! Então, eu quero compartilhar rapidamente alguns avisos muito importantes. Quinta-feira, às 8 da noite, nós temos o nosso momento de oração. Então, isto é um convite para nós estarmos todos juntos a buscar a Deus, amém? A palavra de Deus para nós nunca pararmos de orar. E nós temos que cumprir aquilo que a palavra diz, amém? Portanto, às 8 da noite, na quinta-feira, temos a nossa oração aqui no templo. Quem é que já pertence a um grupo familiar aqui nesta casa? Põe o braço no ar. Uau! Nós, sextas-feiras, às 8h30, temos os grupos familiares. Nós reunimos em várias casas. Os pastores depois irão colocar devidamente no nosso grupo do WhatsApp onde é que são localizados os grupos e quem são os líderes, para aqueles que ainda não fazem parte poderem fazer parte. A palavra de Deus diz e revela em Atos 2 que a igreja se reunia nas casas com alegria e com simplicidade. E é isso que nós queremos refletir aqui na terra, amém? E por fim, mas não menos importante, onde é que estão as mulheres desta casa? Ah, mulherada, é isso mesmo! Então, nós neste sábado, às 4h30, apontem na agenda, 4h30 este sábado, nós temos a nossa tão aguardada reunião de mulheres aqui em casa. Posso ouvir um aleluia, mulheres? Amém! Nós vamos estar aqui todas juntas a adorar e a louvar aquele que é digno, amém? Eu queria fazer um pedido especial, como este momento vai ser tão precioso para nós estarmos juntas, nada melhor do que terminar com um lanchinho gostoso. E como eu sei que esta casa tem muita mulher que tem o dom para a cozinha, eu queria pedir cada uma de nós que vai estar presente, eu inclusive tenho muito a aprender com as mulheres mais velhas, amém? Irmãs, eu estou muito melhor do que há 7 anos, quase 8, quando casei. O meu dom está
vamos trazer, cada uma de nós, algo para poder partilhar e ter este momento tão importante de partir o pão no final, amém? E pronto, e posto isto, eu passo a mensagem, penso eu, à Sarinha, que vai dar a oferta. Não, a outra Sara, Sarinha também. Olá, igreja, bom dia. A paz do Senhor. Que alegria de poder estar aqui na casa do Senhor. Já sentia falta de vocês. No domingo passado eu não consegui vir e eu já estava cheia de saudade. Então vamos abrir rapidamente, vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Crônicas, no capítulo 21, no versículo 24. Enquanto vocês abrem, eu vou só dar um panorama geral do que é. Davi, aqui nessa passagem, ele tinha pecado. Tinha cometido um pecado grave contra o Senhor. E aí Deus deu a ele 3 escolhas. Ou 3 anos de fome, ou ficar 3 meses nas mãos dos inimigos deles, ou cair nas mãos do Senhor. Davi escolheu cair nas mãos do Senhor. E ele falou, porque Deus é compassivo, né? Muitas são suas misericórdias. E Deus, enfim, cumpriu aquilo que ele tinha falado. Mas, como Deus é compassivo e misericordioso, quando o anjo do Senhor estava prestes a destruir uma cidade, Deus disse, não, basta, já chega. Já foi. E aí Davi fala, Deus, fui eu que pequei, por favor, não faça esse mal. E aí Deus mandou ele construir um altar nessa cidade onde o anjo do Senhor ia terminar a destruição. Deus tinha mandado ele fazer. Então Davi foi construir o altar nessa cidade, mas essa cidade não era dele. Era de Ornã. Este local, né? Era de Ornã. E aí, Davi foi comprar este lugar dessa pessoa, desse senhor, né? E quando esse senhor viu Davi, já logo se prostrou em terra e já falou, olha. E aí, porque sabia quem era o rei Davi. E aí Davi falou, olha, me dê essa terra porque eu preciso levantar um holocausto aqui para o Senhor. E ele falou, não, eu te dou. Só que Davi, não, eu quero comprar. E me venda pelo valor correto. E aí é onde Davi fala, olha. E aí esse servo Ornã, ele falou assim, não, eu te dou, e eu ainda te dou os bodes para o holocausto, ainda te dou os debulhadores de cereais. E Davi, não, eu vou comprar pelo seu inteiro valor, porque eu não tomarei o que é seu para dar ao Senhor, e nem oferecerei holocaustos que não me custe nada. Que é 1 Crônicas, no capítulo 21, versículo 24. E eu tenho essa palavra e sempre me fica na mente, porque muitas vezes nós queremos fazer algo para Deus, o resto, aquilo que nos sobra ou aquilo que não nos custa nada. E aqui eu sempre vou e volto nessa passagem, porque Davi ele fez questão de oferecer algo, porque esse servo ele chegou e falou, não, eu te dou, e ele poderia até ter aceitado, não, Deus me mandou construir um holocausto aqui nessa cidade, não falou que eu deveria ter comprado, mandou eu, né, só construir um holocausto aqui, mas Davi quis pagar o preço por este lugar, porque ele falou, não vou oferecer nada ao meu Deus que não me custe nada. E muitas vezes nas nossas ofertas, na nossa vida, nós queremos dar aquilo que nos resta, aquilo que sobra, a moedinha que nos sobra, o nosso tempo que nos sobra. E o Senhor nos chama hoje para oferecer, e eu não estou dizendo isso porque eu sei que existe muita alienação para dentro da sua casa, dentro do seu carro, e dentro do coração, não é isso. Olhar para dentro de si e ver qual tem sido a sua intenção para quando você vai ofertar. Mais à frente, Davi, ele tinha planos para construir o templo do Senhor. Deus já tinha falado, não, quem vai construir é o seu filho Salomão. Então Davi falou, tá bom, eu vou, meu filho Salomão é muito inexperiente, muito pequeno, então eu vou arrecadar tudo o que é preciso para construir o templo. E Davi conseguiu arrecadar ouro, prata, pedras preciosas, e aí ele deixou tudo preparado para a construção do templo, todos os servos, até mesmo os porteiros, tudo preparado. E aí mais para frente, Davi convoca o povo e fala, olha, eu estou entregando as plantas, eu estou entregando
tudo que eu arrecadei para a construção do templo, tem tudo aqui. Mas eu também vou tirar daquilo que é meu ouro e minha prata, porque eu amo o templo do meu Deus. Então aquilo que é particular meu eu dou para o meu Deus. E tudo que preparei para o santuário. E aí ele convoca o povo. E quem, pois, está disposto hoje a ofertar com generosidade para o Senhor? E aí as pessoas se sentiram convocadas. E eles começaram, todos os chefes de família começaram a fazer ofertas voluntárias. E deram para o serviço da casa de Deus muitas coisas. E aí o povo, no final, fala: o povo se alegrou com tudo que se fez voluntariamente, porque de coração íntegro fizeram ofertas voluntárias ao Senhor. E também o rei Davi se alegrou com grande júbilo. Aqui, o que eu quero deixar, a mensagem que eu quero deixar não é para forçar vocês a dar tudo que vocês têm, não é isso. Mas e para vocês ficarem sem nada, não é isso. Mas o que você fizer hoje, a oferta que você der hoje, você dê com generosidade, com alegria. Porque este povo sentiu uma convocação. Eles poderiam falar: não, já tem tudo, Davi já fez tudo, já conseguiu arrecadar tudo, já tem as pessoas, já tem os servos, já tem pedras preciosas, ouro, tudo. Para que eu vou doar? Mas quando Davi convocou eles não pensaram duas vezes, eles foram e doaram. É uma honra, irmãos, nós podermos ofertar na casa do Senhor. E eu queria convocar o povo de Deus a ofertar com generosidade e com alegria no coração. Não com outras intenções. Que seja essa a única intenção do seu coração: ofertar para o Senhor. Tudo que eu tenho, tudo que eu dou. Eu não estou falando de grandes quantidades. Nós temos a oferta da viúva, que ela deu aquilo que ela tinha, moedinhas. Eu conheço pessoas que tinham muita coisa. Muito dinheiro, uma carreira sólida, empresário, e tinha dificuldades imensas para ofertar na casa do Senhor. Porque queria controlar o dinheiro que ele dava. Não, mas o meu dízimo é muito grande. É muita coisa eu dar isso aqui para a casa do Senhor. Eu posso pegar e eu mesmo posso comprar as coisas que precisam para a casa do Senhor. Não é isso que o Senhor quer. Deus, ele não quer o seu controle. Deus quer que você entregue para Ele e Ele controla as coisas. É isso que o Senhor quer. Deus, Ele é um Deus compassivo. Ele é um Deus misericordioso. E Ele é um Deus que supre todas as necessidades. Irmãos, eu tenho imensos testemunhos para contar. Eu já tive muitas dificuldades. E às vezes, dificuldades financeiras. E eu olhava para lá, vi o meu pai e a minha mãe com uma fé e uma generosidade imensa para ofertar na casa do Senhor. E nunca nos faltou nada. Sempre tivemos o necessário. Eu olho para minha sogra com uma fé imensa para ofertar, uma mulher muito fiel a Deus. Que muitas vezes ela é cabeleireira, ela ia ofertar, e ela ia dar o dízimo dela, e às vezes ela tinha o suficiente para ela pagar a renda do lugar. Ela falou: não, eu vou dar o meu dízimo para a casa do Senhor, sem dúvidas. E ela deu. E a gente assim: poxa vida, tirou o dinheiro do aluguel, da renda, e aí? Na semana seguinte ela não pensou, ela não teve dúvidas. Em pleno Covid, 2020, abre e fecha local, e ela não teve dúvidas, ela foi lá e deu, depositou na casa do Senhor a oferta dela. Na semana seguinte, a senhoria liga para ela e fala: esse mês você não precisa dar o aluguel. E assim a gente vai vivendo de milagre em milagre, em milagre, em milagre, acreditando no Deus que nós servimos. Não por troca, não por barganha. Não para Deus, eu estou dando, mas me dá aqui de volta. Não. Porque nós cremos no nosso Deus que nós servimos, que nunca nos deixará faltar nada. Amém? Então venha ofertar ao Senhor com generosidade. À medida que vocês vão preparando as vossas ofertas, os vossos dízimos, os nossos irmãos vão passar com cestos. Eu queria convidar a igreja para se levantar e nós vamos orar. Amém? Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai. Nós te agradecemos por este momento maravilhoso que nós estamos aqui, Pai. Nós te agradecemos por essa presença, por essa, Senhor Deus, por essa atmosfera maravilhosa de adoração e de generosidade, de alegria, Senhor Deus, que nós estamos sentindo aqui, Pai. E nós queremos te pedir, Pai, nós queremos te entregar a nossa adoração, nós queremos te entregar as nossas ofertas, os nossos dízimos, nós queremos te entregar, Senhor Deus, a nossa fé, Pai. Nós cremos em Ti, Pai. Nós cremos em Ti, Senhor Deus, sem medida, Senhor Deus. Nós temos fé no Deus que nós servimos, Pai. E eu
Pai, que o Senhor possa abençoar a vida de cada irmão, de cada casa, que o Senhor faça prosperar, que o Senhor faça, Senhor Deus, a sua alegria transbordar nos lares, Senhor Deus, dos nossos irmãos, que nós possamos entender, Senhor Deus, aquilo que o Senhor tem nos dado, Pai, aquilo que nós temos é o que o Senhor tem nos dado, Pai, e que nós possamos ver que nós somos privilegiados de podermos estar na Tua casa, de podermos, Senhor Deus, ofertar aqui, Senhor Deus. Eu te peço, Pai, bênçãos sem medidas, em nome de Jesus, Senhor Deus, e eu te louvo e te agradeço, certa, Senhor Deus, de que os milagres na casa dos meus irmãos já estão acontecendo, Pai, em nome de Jesus, amém. Essa montanha pra onde eu vou, a
deixarás, não me desapontarás. Nunca me deixarás, não me desapontarás. Tu és bom, tu és bom, tu és bom. Sempre bom, sempre
seus olhos, por favor, irmãos. Com esta reverência santa. E diante dessa atmosfera que nós criamos para a presença de Deus, eu quero te convidar nesta manhã a dedicar um tempo especial para Deus. Nós estamos na presença do Senhor. E como diz a palavra, na presença do Senhor há delícias perpetuamente. Pai, Tu és desejado nesta manhã uma vez mais. Pai, Tu és a razão principal pela qual nós estamos aqui nesta manhã, Senhor. Rendemos graças a Ti, Senhor. Te agradecemos pelo pão de cada dia, Pai. Te agradecemos pelo fôlego de vida, Senhor. Te agradecemos pelos livramentos que nem sequer sabemos, ó Pai. Somos gratos, Senhor, pela Tua bondade. Somos gratos, Senhor, pela Tua benignidade, pela Tua compaixão, pela Tua graça que nos alcançou, Senhor. Nós somos gratos, ó Pai. Rendemos graças por tudo que Tu tens feito por nós até aqui, Senhor. Nós Te amamos, Pai querido. Nós Te adoramos, Senhor, na beleza da Tua santidade, porque Tu és digno, Senhor. Como diz o profeta, não há nada, absolutamente nada incomparável a Ti, Senhor. Tu és bom, Senhor. Obrigado, Pai. Somente a Ti, a mais ninguém. Nós daremos a honra, nós daremos a glória, nós daremos o louvor e a majestade para todo sempre. Você diz amém? Você pode aplaudir ao Senhor em nome de Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Uma vez mais, bom dia, irmãos. Pode sentar-se, por favor. Os músicos também podem sentar-se, por favor. Graças a Deus. Bom dia, você está nos visitando pela primeira vez, fique à vontade, nós estamos na casa do Pai, somos uma família. Posso ouvir um amém? Antes de nós entrarmos para a palavra, crianças abençoadas, antes de nós entrarmos para a palavra, deixa aí as crianças, um breve instante, por favor. Nós vamos orar pelo Dia das Mães. Hoje é um dia especial. Nós vamos orar, proclamar a bênção do Senhor sobre todas as mamães de Portugal, para espalhar pelo mundo inteiro, proclamar a bênção do Senhor. Deixa eu ver trazer as crianças aqui para frente. Venham, crianças abençoadas, em nome de Jesus. Mamães e vovós, se porventura não tiverem aqui os vossos netos, os vossos filhos, você está aqui, tá? Você representa a sua casa. Aleluias. Aleluias. Glória a Deus. Glória a Deus. Mamães, coloca a mão no coração, por favor. Vamos proclamar a bênção de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua descendência. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós concordamos aqui na terra, como diz a tua palavra, já está sendo concordado nos céus em nome de Jesus. Como teu ministro, eu proclamo as bênçãos de Abraão, Senhor.
sobre a vida dessas mães abençoadas que tens levantado neste tempo, Senhor. Mulheres que marcam a diferença na sua casa, mulheres que marcam a diferença na sociedade, Senhor. Mulheres que são ungidas por Ti, Senhor, com um plano perfeito dos céus para cumprir o propósito aqui na terra. Nós proclamamos, Senhor, a Tua saúde, a Tua vida, a Tua unção poderosa sobre todas essas mulheres, Senhor. Essas mães valorosas, Senhor, que têm caminhado ao lado do seu esposo, sendo um pilar, Senhor, fiel para eles. Que não falte nada nessas casas, Senhor. E nós abençoamos, ó Pai, e Te agradecemos pela fé, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. E você diz, amém. Agora vamos aplaudir as mulheres, as mães, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. A igreja está crescendo, as crianças também, glória a Deus. Glória a Jesus. Irmãos, tomem nota, tem aqui um aviso muito especial. Dia 13 de junho, próximo mês, reunião de homens. Repito, 13 de junho, ainda vamos definir o horário. 13 de junho, reunião de homens. Tome nota, convide alguém e venha participar desta reunião que certeza será um divisor de água na sua vida. 13 de junho. Durante a semana nós vamos chegar a um acordo do horário e vamos anunciar outra vez. 13 de junho, reunião de homens. É muito importante que os homens estejam reunidos na casa de Deus para ouvir as instruções do Senhor. Posso ouvir um amém? No próximo domingo iremos anunciar outra vez esta reunião que será uma bênção em nome de Jesus. Vamos para a palavra do Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu me coloco em Tuas mãos como Teu mensageiro, Senhor. Tu me conheces, Pai, de onde Tu me tiraste, Senhor. E tudo aquilo que Tu selaste no meu coração, confirma com poder e com a Tua autoridade, porque a Tua palavra não volta vazia, Senhor. E eu Te rendo graça nesta manhã, uma vez mais, em nome de Jesus. Aleluia. Leonor, projeta isso. Leonor, por favor. Tiago, capítulo 5, versículo 16, versículo 17 até o 18. Nós vamos ler. Diz assim: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. E orando, pediu que não chovesse. E, versículo 18, por favor. 18. E por 3 anos e 6 meses, exato, não choveu sobre a terra. Agora o 18. E orou outra vez, e o céu deu chuva à terra e produziu o seu fruto. Projeta outra passagem, por favor, meu irmão. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Orai sem cessar. Irmãos, hoje nós vamos esmiuçar esta palavra, orai sem cessar. Pela boca de Tiago, a Bíblia diz que Elias era sujeito às mesmas paixões que nós. E o que significa as mesmas paixões? Elias tinha sua fraqueza, como nós também temos. Elias teve medo, assim da mesma forma que nós temos. Elias fugiu de algumas situações que às vezes nós também pensamos em fugir. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões. Mas Tiago diz que, orando Elias, pedindo para que não chovesse, e não houve chuva sobre a terra, e retornou em oração, e os céus se abriram. Tiago é claro em nos dizer que Elias parece conosco. E o apóstolo Paulo, falando para essa igreja, diz que uma ordem divina: orai sem cessar. Irmãos, Deus jamais, escute bem, Deus
jamais iria nos pedir algo que não estivesse ao nosso alcance. Orar é um privilégio. Tudo bem que na igreja contemporânea a oração já está posta em segundo plano, mas é um engano gigante, porque o que nos mantém de pé é a oração. E sem oração ninguém vai experimentar milagres. É óbvio. A oração é o pilar da igreja. Tudo se inicia com a oração. A base de uma construção espiritual é a oração. Vale lembrar que essa prática diariamente está sendo esquecida. E se nós olharmos para a Bíblia, no tempo antigo havia gozo, determinação e compromisso com a oração. Atos dos Apóstolos diz que todos os dias havia oração. E nós precisamos nos lembrarmos que o tempo moderno que estamos vivendo tenta nos distrair e tirar o foco, que é a oração. No templo, todas as quintas, nós temos o culto aberto para todos, que é oração. Se você sabe, eu vou só reforçar. É a ferramenta mais poderosa que está disponível para todos. É a oração. Poucos fazem uso dela. Escute isso. A oração, ela não é o último recurso, pois sim, o primeiro. Mas na esmagadora maioria das vezes, nós deixamos para o último recurso. E é totalmente o oposto. É a primeira coisa que devemos fazer antes de tomarmos decisões, antes de respondermos qualquer questão. Precisamos estar debaixo da oração. Ei, eu quero animar o teu coração nesta manhã, porque esta palavra tem ardido no meu coração com alguma frequência. Esse é o meu ministério que Deus confiou. Há um peso sobre essa responsabilidade que Deus colocou sobre mim. E é dever de toda a igreja orar. Sabe por quê? Uma igreja que ora, ela enfrenta a batalha de forma diferente. Uma igreja que ora tem a percepção do cenário que lhe envolve. Ei, quem tem o hábito de orar, ou tem essa disciplina da oração, tem uma visão diferente quando entra na batalha. Tu precisas entender isso. Eu não quero te dizer que tudo é mar de rosas, nada disso. Mas se você tem compromisso com a oração, Deus abre os teus olhos e te faz ver coisas que o inimigo nem sequer sabe. A Bíblia vai nos dizer que há relatos de homens e mulheres que quando se levantaram em oração, tudo mudou. De uma certa feita, a Bíblia vai nos dizer que havia dois homens que estavam encurralados, sem saída, pensava o inimigo. Geazi cheio de medo. E o profeta Eliseu fez uma das orações mais curtas da Bíblia. Senhor, abra-lhe os olhos. E o que é que ele viu? Uma perspectiva diferente. Por que eu estou enfatizando a oração? Porque é uma arma poderosa. A nossa luta não é carnal, como Paulo diz. E a última pregação que eu falei aqui, e repito, nós estamos em guerra constantemente com o inimigo. E quando você deixa de orar, significa que você está baixando as armas. E você está em guerra. Uau!
em silêncio. Isso é apenas uma exortação, irmãos. Porque nós estamos falando de coisas que são muito importantes. Eu repito, é aquilo que te mantém de pé. Porque quem ora não foge do problema. E ter medo não é vergonha alguma. Mas quem ora confia. Ainda que o relatório seja totalmente contrário. Quem ora acredita até o fim. Não deixa margem para dúvidas. Eu posso ouvir um amém? Amém. A Bíblia vai nos dizer que houve uma mulher que ela já nasceu com uma sentença divina dos céus sobre ela. Se você ler a palavra, a Bíblia vai dizer que o próprio Deus fechou a madre de Ana, por 2 vezes está escrito isso. Uma sentença. E olha isso, a Bíblia vai dizer que não foi o homem, não foi ela que nasceu assim, foi o próprio Deus que sentenciou a vida dela. Mas quando ela se levantou em oração, ainda que chova canivete, permita as palavras, ela mudou a sua história. Ela pedia a Deus somente um filho. Eu não vou dizer, está na Bíblia, quantos filhos ela teve? Porque ela se levantou em oração. Jabes foi um homem que também nasceu com uma sentença proferida pela sua mãe. E a Bíblia diz que ele foi o mais ilustre dos seus irmãos todos, porque ele orou. Mudou a sua história com uma oração. Uma igreja precisa ter esta consciência. A igreja somos nós. Priorizarmos a oração. Priorizarmos a oração. Ninguém está isento de problemas, irmãos. A Bíblia vai nos dizer que Pedro estava com uma sentença de morte em Atos dos Apóstolos. E toda a igreja estava envolvida em oração. E sabe bem o que aconteceu? Deus chacoalhou aquilo tudo. Isso é tão extraordinário que Pedro, quando sai da prisão, ele podia ir para outro lugar. Mas a Bíblia diz que ele foi diretamente para a oração. É tão extraordinário que Pedro, quando chega diante deles, eles não sequer estavam acreditando que era Pedro que estava batendo na porta. Reforce o seu compromisso com a oração, irmãos. Reforce o seu compromisso com a oração. Nós proferimos milagres sobre a sua vida, bênçãos sobre a sua vida. Sim, a palavra que sai do altar, ela é ungida, sim, sim. Mas você precisa fazer a sua parte. Eu olho para a congregação, meu pai, eu vejo mais mulheres do que homens, nada contra. Mas isso me faz uma confusão gigante, meu irmão. As quintas-feiras aqui, quem tem me salvado é o irmão Carlos, e às vezes o irmão Sandro. Já houve dias que eu estava aqui, 13 mulheres, e eu sozinho. Eu falei, meu pai, tem misericórdia. Aonde é que estão os varões da casa do Senhor? Ei, escute isso, homens, eu vou só fazer aqui uma parte. Você é sacerdote em casa. Ei, não te esqueça de uma coisa, Deus confiou sobre você a responsabilidade da família. Alô, homens! É contigo que Deus fala. Não é a mulher que tem que assumir esse papel, é o homem. E naquele grande dia ele vai bater um papo contigo. Cuidado. Isso é só um alerta. De uma forma suave, irmãos. É necessário os homens se posicionarem. É necessário. Mas isso eu vou deixar para o dia 13 de junho. Em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Aleluia. Irmãos, quem ora recebe instrução divina de Deus.
Quem ora rompe barreiras. Quem ora quebra fortalezas. Quem ora muda sentenças e decretos. Quem ora abre novas oportunidades. E nós precisamos ter a noção dessa responsabilidade, dessa chave que Deus colocou sobre nós. Nos entregou e está disponível para todos. Abra lá em Daniel capítulo 6, por favor. Dito isto, depois dessa pequena introdução, vamos falar do homem que eu tenho uma certa inveja dele, uma inveja santa. Daniel é meu herói. Daniel é um exemplo de oração. Segundo alguns estudiosos, Daniel nessa altura tinha apenas 84, 83 anos de idade. E a Bíblia vai nos dizer que ele tinha o hábito, a disciplina de orar 3 vezes por dia. E é necessário nós entendermos nessa passagem, tem aqui 4 exemplos, de quando alguém se compromete com a oração, o que é que acontece? E Daniel é um exemplo real de tudo aquilo que ele passou. Ele foi um exemplo como homem de oração. Diz assim, no capítulo 6, versículo 1 do livro de Daniel: e pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente. E o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Para aí, já voltamos lá na leitura. Sobre Daniel havia um espírito excelente. Diga comigo fidelidade. Diga comigo compromisso. Diga comigo lealdade. Ele reunia esses requisitos. E o rei, como já conhecia Daniel, a Bíblia diz que já pensava o rei em constituí-lo como o governo em suas mãos. 120 províncias. O rei já pensava em levantar Daniel. Prossiga. Versículo 4, meu irmão. Então, os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do rei, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Então, estes homens, escute bem, olha para mim, então, o que o inimigo faz com alguém que tem comprometimento com a oração? Primeiro passo, o inimigo se levanta. Tentaram tramar Daniel. O homem que não fazia mal algum a ninguém, tinha o hábito e o compromisso com a oração diariamente, janelas abertas para Jerusalém, onde Salomão construiu o templo, orava ele. Caía na graça do rei. E o inimigo se levantou. Então esses homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, senão a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Ei, tome nota. Em Daniel não havia brecha alguma. Ei, não te esqueça que Satanás anda cirandando à procura de uma brecha. Ele anda cirandando à procura de uma brecha. Não achou nada contra Daniel, mas calma aí, ele não abaixa os braços, ele não desiste. Vamos procurar algo contra Daniel na lei do seu Deus. Vamos ver até quando Daniel será fiel e tem compromisso com a oração.
É aqui que mora o perigo, é aqui que é a chave da mensagem de hoje. O poder que move o mundo é a oração. A Bíblia vai nos dizer que esses homens se levantaram contra Daniel de uma forma específica e detalhada. Na lei de Deus, eles tentaram tramar Daniel. A Bíblia vai nos dizer que esses homens foram direto ao rei e disseram para o rei: ó rei Dário, vive eternamente. Vamos criar uma lei que durante 30 dias homem nenhum possa orar a outros deuses que não seja a ti. Uma resposta totalmente contrária daquilo que Daniel estava habituado a fazer. Porque Daniel não orava a outros deuses, nem o próprio rei. Daniel orava ao rei dos reis, ao Senhor dos senhores, todos os dias. Ele tinha compromisso com isso. E uma das manobras que Satanás tentou agir contra Daniel é paralisar ou fazer com que deixe de orar. Às vezes a situação na nossa vida que tenta neutralizar o compromisso com a oração. Você já parou para se aperceber que às vezes você recebe convite no mesmo dia da oração ou no mesmo horário da oração? É coincidência que nós falamos, sim ou não? Claro que não. Sabe por quê? Porque Satanás te conhece. Satanás conhece o poder que contém a oração. Esses homens conheciam Daniel. O próprio rei conhecia Daniel. Daniel já fazia parte de outro reinado. Agora com 83 ou 84 anos, ele continuava nessa disciplina. E nós precisamos desenvolver a disciplina da oração. Posso ouvir um amém? Amém. Diga para o irmão que está do seu lado: vamos orar? Vamos orar. Vamos orar. Daqui a pouco nós vamos orar. Amém. Então esses homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes príncipes e presidentes foram junto ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dário, vive eternamente. Versículo 7, meu amor. Todos os príncipes do reino, os prefeitos, os presidentes, capitães e governadores tomaram conselho a fim de estabelecerem um edito real e fazerem firme este mandamento: que qualquer que, por um espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura, para que não seja mudada, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Por esta causa o rei Dário assinou esta escritura e o edito. Versículo 10. Daniel, meus irmãos, pois quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ei! A Bíblia vai dizer que Daniel, quando soube de uma notícia negativa, tentando mudar a rotina dele com Deus, ele não temeu. Ele entrou como era habitual na sua casa, e o que ele fez? Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, versículo 11, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graça diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Vale lembrar que era de costume que ele fazia. E às vezes nós recebemos uma notícia que não nos agrada. Eu ia para a oração, mas agora eu já não vou. Um bloqueio total. Daniel não se intimidou. Uma das estratégias de Satanás é tentar nos intimidar. Espírito de intimidação. Nos paralisar. Porque ele reconhece, e próprio Tiago diz que a oração de um justo
Ah, sim, pode. Ela pode mesmo. Basta um. Basta um. A oração de um justo. E muitos ainda não têm discernimento disso. É por isso que nós estamos dando esse entendimento, passando para vocês que é importante entendermos os tempos que estamos vivendo. E essas coisas não são mera coincidência. Ei, o inimigo te conhece. Ele usa estratégia para tentar te paralisar. Porque ele sabe que um crente, quando ora e é compromissado com a oração, coisas acontecem. A Bíblia vai nos dizer que o mesmo Daniel, por 21 dias, teve que jejuar, porque houve uma batalha travada na esfera espiritual. Sim, como você e eu, ele teve que esperar. Como você e eu, ele ficou triste. Há essa sensação que você tem, que eu também tenho. Às vezes parece que está demorando tanto. Mas o tempo pertence a Deus. Não é o nosso tempo. E não é por causa disso que eu vou baixar os braços e deixar de orar. Não. Ele recebe uma notícia negativa. Mas como era de costume, ele foi orar. Oração gera poder para a batalha. Oração gera poder para a batalha. Não se intimidou em momento algum. E sem falar em Jesus. Iniciou e finalizou o seu ministério com uma oração. Está disponível para todos, irmãos. Está disponível para todos. Assuma esse compromisso. Tu não estás a assumir um compromisso com o pastor. Tu não estás a assumir um compromisso com a igreja local. Tu estás a assumir um compromisso com Deus, o Todo-Poderoso. Isso vai te dar a oportunidade de você mergulhar em águas profundas com Ele. Isso vai te dar a oportunidade de você ter outra visão das coisas. Isso vai te dar a oportunidade de você estar sensível à voz do Espírito. Porque você desenvolve com Ele um relacionamento. Você entra no seu quarto, como Jesus fala, no secreto e fala com Ele. Pastor, mas às vezes eu estou cansado, não tenho vontade alguma, nem força sequer. E quem é que diz que eu sou diferente de você? Posso ser mais bonito, mas não sou. Sou para quebrar o gelo. Somos todos iguais, irmãos. Mas temos que colocar a prioridade certa. Porque é uma urgência dos céus sobre a terra, você sabe disso? E constantemente, Satanás vai lançando obstáculos. Constantemente, Satanás vai tentando te paralisar, para que você não ore. E quem não ora está vulnerável, sabia disso? É lamentável dizer isso, irmãos, mas é uma verdade nua e crua, permita as palavras. Quem não ora está vulnerável. E nós precisamos desenvolver e cultivar o hábito da oração. Principalmente as mamães que se preocupam tanto com os filhos, é normal, mais do que os homens. Aqueles que estão perto, aqueles que estão longe. A mente e o coração de uma mãe viaja constantemente sobre os filhos, sobre os netos. É escusado dizer, mas eu tenho que dizer, são poucas, mas infelizmente ainda existem. Qual é a mãe que não ora pelo filho? Ou pelos netos? Não existe, irmãos. Aquilo que nós podemos fazer como estamos perto, nós fazemos, protegemos os nossos filhos. E quando eles estão longe do nosso alcance? Se não for o Senhor guardar a cidade, nós não podemos ir lá, mas as nossas orações chegam até Deus. E Ele estende as suas asas para proteger os nossos filhos por onde eles andarem.
causa da oração de um justo. A Bíblia diz que os justos clamam e o Senhor ouve e responde. Meu irmão, que consolo é esse? Que promessa é essa? A Bíblia vai nos dizer também que Deus não ouve a pecadores, mas aquele que faz a vontade do Pai, Ele ouve e responde. Eu me lembro perfeitamente que nós estávamos ainda na outra instalação, na 25 de abril. E houve culto de oração, como é habitual. E eu comecei a contar a quantidade de pessoas que estavam entrando na igreja para orar. Eu contei mais de 10 vezes para ver se eu estava contando errado, irmãos. Mas só havia 3 cabeças. É porque na igreja contemporânea, os concertos atraem multidões. Mas no tempo antigo, havia prazer, havia desejo, havia vontade da oração, aonde a presença era manifesta e aonde milagres aconteciam diariamente. Se a Bíblia diz que Deus não muda e nem não há sombra de variação, o que é que mudou então? Foi Deus ou o comprometimento com a oração? Se a Bíblia diz que Ele ouve e responde e as coisas acontecem, o que está acontecendo nos dias atuais, onde a igreja não está assumindo o seu papel na oração? Se há uma promessa que repousa sobre esta nação, sobre esta cidade ao redor, se há uma promessa sobre a sua descendência, sobre toda a sua casa, o que está acontecendo que você já não vem mais orar? Repito, é apenas uma exortação. A prática da oração hoje em dia está sendo ignorada nas congregações. É verdade que nós não temos nada a ver com isso. Nós vamos fazer aquilo que a Bíblia nos manda fazer. Posso ouvir um amém? Nós não temos nada a ver com os outros. Se nada mudou, se Deus é o mesmo, alguma coisa não está bem. E a Bíblia diz assim: seja Deus verdadeiro e todo homem, já nem vou dizer. É escusado de eu perguntar. Assim como eu, você também precisa de milagres. Assim como eu, você também precisa de uma resposta. Assim como eu, você também precisa de uma direção divina. Sai um decreto contra Daniel. E ouça bem, irmãos. A Bíblia vai nos dizer que durante 30 dias, se alguém orasse, a não fosse no nome do rei Dário, era lançado na cova dos leões. Ou seja, vou traduzir em outras palavras, temos pessoas novas na congregação. Um problema que não tinha solução. Era uma lei que era irrevogável. O rei assinou e carimbou. Neste tempo do Medo-Persa, a lei não podia ser quebrada. Tinha que ir até o fim. Mas vale lembrar que o próprio rei gostava muito de Daniel, porque nele havia um espírito excelente. Havia um desejo da parte do rei em levantar Daniel como governador de toda aquela província. Mas ele não podia fazê-lo antes do tempo. Qual é a tua postura diante de um problema sem solução? Vou falar de outra maneira. Qual é a nossa postura diante de um problema sem solução humana? Não havia voltas a dar. E a Bíblia vai nos dizer que o próprio rei até desconfiou do livramento de Deus sobre a vida de Daniel. Lê o texto todo. Qual é a tua postura? Todos nós. Ninguém está isento de receber notícias negativas. Pela 4ª vez, não me responda. Qual é a tua postura? Aí eu vou no início da introdução. A oração não é o último recurso.
ele não deixou de orar. Mas a Bíblia vai nos dizer que o próprio rei ficou muito perturbado nesta noite. Nesta noite o rei não comeu. Nesta noite o rei não ouviu música. E nesta noite a Bíblia vai nos dizer que o sono falou assim para o rei: fui embora, você não vai dormir hoje. Ficou perturbado, porque o rei gostava de Daniel. E justamente Daniel foi lançado na cova dos leões. Mas não deixou de orar. Pastor, então me explica o negócio, que eu não estou entendendo. Mesmo orando, eu vou passar pela tempestade? Vai. Mas o Senhor está dizendo para mim orar que vai evitar a tempestade? Não. Eu estou te dizendo para você orar constantemente. Eu não estou te dizendo que vai te livrar dos problemas. Há uma diferença que eu te explico agora. Quem ora e quem tem compromisso com a oração, Deus passa contigo no problema. E quando Deus está contigo, tudo é suave. Tudo é suave. Passar pela tempestade sem Deus é complicado, ninguém aguenta. E pode até ser que esse momento complicado na sua vida pode ser algum ensinamento. Porque alguns problemas da nossa vida são pedagógicos, sabia disso, irmãos? Eu tenho aprendido isso também. Mas há um tempo determinado, estabelecido por Deus dos céus. E quando chega o dia de Deus mandar entregar a tua bênção, meu irmão, pode os céus estar cerrados. Se chegou o teu dia, o nome dele vai ser exaltado. Aleluia. Porque ele é fiel. Posso ouvir um amém? Amém. Então, tá 4 coisas que eu quero partilhar convosco rapidamente sobre a história deste homem, que é muito impactante. Daniel tinha um espírito excelente, em primeiro lugar. Daniel causou inveja. Escute isso, irmãos. Isso às vezes até acontece, infelizmente, não era para acontecer, dentro da própria congregação. Mas por Daniel assumir um compromisso de longo tempo com Deus, diariamente, ele criou sobre ele uma inveja. E existe o espírito de inveja, você sabe disso? É bem real. É bem verdadeiro. Daniel causou inveja pela sua postura, pela sua conduta de vida que ele tinha no palácio. Daniel não se dobrava a qualquer um. Mesmo ele conhecendo o rei, e os reis que antes desses passaram conheciam Daniel, sabiam que ele era um homem de compromisso com Deus. E o rei Dário disse mesmo: ó Daniel, por acaso o rei do qual você serve não te livrava aí do cobrizeiros do leão? Quem tem compromisso com a oração, quem tem compromisso com Deus, é reconhecido. Não quero dizer que seja melhor do que os outros, não é nada disso que eu estou te dizendo. O que eu estou te passando nesta manhã é que o compromisso com a oração, o compromisso com Deus faz a diferença na sua vida. Você pode não ver, você pode não sentir, mas é visível. Não tem nada a ver com a mensagem, mas eu tenho que falar essa palavra. Tem que haver. Sem margem para dúvida, tem que haver uma diferença naqueles que servem e daqueles que não. É inevitável. Isso é inevitável. O segundo exemplo é quando alguém assume um compromisso com Deus, quando alguém assume um compromisso especificamente com a oração, ele precisa ter em mente uma coisa que é muito importante. Quando você se posiciona diante de Deus, saiba de antemão, Satanás não vai ficar quieto. A própria natureza dele é má. Quanto mais perto você se aproximar de Deus,
mais astuta cilada do maligno ele vai tentar levantar contra ti. Só que maior é aquele que está em ti do que aquele que está no mundo. Não queira você pensar que se aproximar de Deus é sim um privilégio especial. Tu tens a cobertura divina, ok? Mas vai haver tentações também. E todas essas coisas que estamos falando, Daniel suportou. E vale lembrar que Daniel foi vendido, foi levado como cativo muito cedo, entre 15 e 17 anos. Ele cresceu no palácio. Ele aprendeu todas aquelas leis. O inimigo não fica contente. E o terceiro exemplo. Por Daniel ter um espírito excelente. Sabe quem tem um espírito excelente é uma pessoa cativante? De uma forma natural. A Bíblia não fala, mas por ele ter um espírito excelente, era fiel, era leal, era obediente, ele reunia todos esses requisitos. Sem margem para dúvidas, uma pessoa que consegue reunir esses requisitos é uma pessoa cativante. E o rei intencionava levantar Daniel. O rei gostava de Daniel. São requisitos que um servo do Senhor tem que ter como cartão de visita. Lealdade, fidelidade, obediência e sinceridade. E por aí afora. Mas isso são coisas que vai sendo desenvolvida em nós. E faz de nós uma pessoa cativante. As pessoas querem estar ao pé de nós. Mas de uma forma natural. Não existe imposição. Porque as pessoas vão ver em ti uma pessoa de compromisso com Deus. E uma das frases que vocês já me ouviram falar com muita frequência, eu repito: Deus só tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. Ponto final. Até o fim. Se você tem compromisso com Deus, não te esqueça, Ele jamais vai falhar. Aleluia. Ele tem compromisso contigo também. Em todos os momentos da sua vida. E a noite passou em branco o rei, que não comeu, que não ouviu música e ficou perturbado. Mas pela manhã cedo, a Bíblia diz que ele vai correndo até a cova dos leões e faz um chamado a Daniel muito triste. A Bíblia diz que ele chamou por Daniel por 2 vezes, mas com a voz muito triste, sem esperança. Ei, quem não entende, quem não conhece o poder da oração, quando fica sabendo que alguém tem um problema que não tem solução, ele é a primeira a perder a esperança. E o rei foi até a cova e diz: Daniel, porventura o rei do qual você serve não te livraria da cova do leão? E a Bíblia diz que Daniel respondeu: ó rei, vive eternamente, o Deus do qual eu sirvo fechou a boca dos leões. Aleluia. Oh, meus queridos, eu só não dou uma cambalhota aqui que está sendo filmado. Que livramento! Que livramento! Compromisso com Deus. Compromisso com a oração. Nosso ditado popular: Deus tarda, mas não falha. Mas Ele não tarda. O relógio de Deus não é como o nosso. O relógio de Deus é diferente. Ele não tarda, Ele chega no momento oportuno. E muda o relatório, muda a sentença. Porque Ele é fiel, porque Ele é poderoso. Projeto Leonor, Salmos 119, por favor. Fique de pé, por favor, aqueles que podem.
Oh, glória a Deus. Glória a Deus. O salmista diz assim: para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. A tua fidelidade estende-se de geração a geração. Tu firmaste a terra e firme permanece. Conforme o que ordenaste, tudo se mantém até hoje. Porque todas as coisas, ó queridos, tudo, absolutamente tudo, obedece a Deus. Tudo obedece a Deus. Uma ordem divina. Tudo tem que acontecer conforme a vontade de Deus. Ninguém pode frustrar os planos do Senhor. Pela boca do profeta Isaías, ele diz assim: desde os tempos antigos, eu sou Deus, e operando eu, absolutamente, quem é que pode impedir? E o salmista diz: todas as coisas te obedecem. Irmãos, nesta manhã eu vou orar contigo. Eu não sei qual é a tua urgência, nem tampouco qual é o teu problema, e nem tampouco quero saber. Pode ser um problema interior, pode ser um problema exterior, mas eu quero te encorajar nesta manhã e te dizer que todas as coisas obedecem a Deus. Ele está no comando de tudo. Ele domina sobre os céus e sobre a terra. E para Ele tudo é possível. Para Ele tudo é possível. Por breves instantes eu quero te convidar a fechar os teus olhos. É só por motivo de você não se distrair. E você mesmo, com a sua voz, com o seu coração, vai apresentar nesta manhã, diante de Deus, aquilo que tem lhe roubado o sono, aquilo que tem lhe causado a ansiedade, aquilo que tem feito você perder o apetite, aquilo que tem feito você chorar lágrimas de sangue. Sim, nesta manhã, de uma forma genuína, eu quero te convidar, nessa atmosfera de poder, você entregar na mão de Deus e assumir um compromisso com Ele. Pastor, mas como eu assino um compromisso com Deus? Genuinamente tu diz: Senhor, me ajuda porque eu não consigo. Verdade é que os teus problemas são maiores do que você. Nunca será maior do que o teu Deus. E tu vais dizer para Ele de livre vontade: Senhor, eu nesta manhã quero assumir um compromisso contigo. Eu quero fazer parte desse exército de oração. Eu venho buscar o meu milagre nesta manhã. Você também que está nos acompanhando em casa, aproveita um momento para assumir também um compromisso com Deus e com a oração, de entregar nas mãos do Senhor aquilo que você não consegue resolver. Esta é a hora, este é o momento. Antes de nós orarmos individualmente, juntos, alto e sonante, diga comigo: Senhor, nesta manhã eu ouvi a tua palavra e de livre vontade eu confesso Jesus Cristo como o Senhor e o Salvador da minha vida. Pai, a partir de agora, escreve o meu nome no livro da vida. Diga comigo: Pai, perdoa os meus pecados, em nome de Jesus. Agora sim, enquanto os ministros de louvor vai nos conduzir por breves instantes, fale com Deus de uma forma como você quiser, mas fale com Ele.
entrega na mão daquele que tem a solução dos seus problemas. Repito, seja qual for o problema, Ele é a resposta, Ele é a solução. Seja qual for o problema. Por breves instantes, vamos orar a Deus. Entrego-te
Altíssimo. Pai, pela fé, seja profeta para a tua vida, diga, pela fé, eu tomo posse do meu milagre nesta manhã, e o teu nome será exaltado para sempre na minha vida, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor, aleluia, aleluia, oh, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Semana abençoada, irmãos. Quinta-feira estaremos aqui às 8 horas, culto de oração. Deus vos abençoe grandemente. Em nome de Jesus.